tablet parou de funcionar novamente, então eu decidi gravar não, copiar um trechinho do texto da autora para fazer a respectiva leitura e tecer considerações a respeito dele. Bora! Para entender melhor do que se trata o incesto emocional, vale conhecer quais são as situações mais recorrentes, situações em que o incesto emocional ocorre. Situação 1. A criança é colocada no papel de confidente. Em casais onde o diálogo é complicado ou quando a relação entre os dois não anda bem, o incesto emocional ocorre quando um dos dois passa a tratar o filho como ouvinte de reclamações e desabafos. Quando um casal enfrenta problemas, os filhos podem não ter maturidade para entender o que está acontecendo e, com frequência, saber detalhes da situação mais machuca do que ajuda, fala a psicóloga Dora Lorke, autora de Como Educar Sem Violência, editora Sumos. Vou dar o exemplo do pai que trai a mãe. Ele foi infiel à mulher, não aos filhos. Mas em alguns relatos parece que o pai traiu os filhos ao se relacionar sexualmente com outra pessoa. Será? Será que desejar viver com outro alguém faz dele um pai menos carinhoso com os filhos? Indaga. Ouvir certas confidências faz a criança se sentir usada e aprisionada, mesmo que ela não se dê conta disso. A autora fala de casais normais que, por equívoco, por desconhecimento, por ignorância, acabam cometendo incesto emocional contra os filhos. Mas, no que se refere a narcisistas, o relacionamento do narcisista ou de um casal de narcisistas não é um relacionamento amoroso normal, comum. Porque amor só aos amorosos? Segundo a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, narcisistas não têm sentimentos. Um relacionamento amoroso, entre aspas, dos narcisistas, esse relacionamento amoroso dos narcisistas pode dar certo então? Não. E quem sofre com esse relacionamento amoroso dos pais, relacionamento disfuncional dos pais narcisistas, são os filhos. Sejam eles filhos dourados, invisíveis ou bodes expiatórios. Quando um casal normal tem filhos, esse casal, apesar de se desdobrar em cuidados para com esses filhos, para que esses filhos possam crescer e se desenvolver plenamente e com saúde, esse casal, ele não se esquece da unidade sua. Ele continua sendo um casal. Agora, um casal narcisista, vamos chamar de casal narcisista, quando ele tem filhos, esse casal que já não funcionava antes da chegada dos filhos, agora, com a chegada dos filhos, é que ele realmente não vai funcionar de jeito nenhum. Esse casal narcisista vai passar a ver os filhos como a tábua de salvação, como uma extensão, um prolongamento de si mesmo. O mundo, a vida dos narcisistas não vai ser mais o casal. O mundo, a vida dos narcisistas são os filhos. Esses filhos vão ser vistos como
não como indivíduos em condição de desenvolvimento, sujeitos dotados de inúmeras potencialidades a serem desenvolvidas, mas como um objeto de satisfação do narcisista, do casal narcisista. Esses filhos desse casal narcisista vão crescer com o peso terrível nas costas da obrigação de realizar e fazerem os pais felizes. Então, esses filhos, eles, na prática, eles não podem ser quem eles são. Eles não podem desenvolver-se enquanto indivíduos. Eles já nascem para tapar buraco relacional dos pais. Aquele relacionamento não dá certo, não vai para frente, não é amoroso. Então, cabe aos filhos fazerem a vontade dos pais. Cabe aos filhos exercer o papel que os narcisistas, o casal narcisista, lhe confere. O desenvolvimento mental de um narcisista parou mais ou menos aos 3 anos de idade. Então, como é que é o relacionamento, como é que se comporta o narcisista perante o filho? É uma criança grande, cuidando, criando, educando, uma criança pequenininha. Não passa disso. Então, o narcisista faz daquele filho um confidente, um amiguinho. O narcisista se nega, não sabe como exercer autoridade sobre a vida daquele filho. Os pais são a autoridade na vida dos filhos. Não adianta a televisão, o professor na escola, o coleguinha, o pai do coleguinha, etc, etc, falarem, mostrarem referência para os filhos são os pais. Quando que o filho já crescido do narcisista, um filho adulto de um narcisista, vai passar a exercer autoridade na própria vida? Quando? Não vai passar a exercer. Ou demora muito para que isso venha a acontecer. O que eu mais vejo no dia de hoje é pessoa banana. E quando eu falo isso, até bem pouco tempo, eu me incluo nisso, porque até bem pouco tempo eu era muito banana. Ainda hoje eu preciso tomar muito cuidado. Porque pessoas malucas existem aos montes por aí. E elas querem nos arrastar para o delírio delas. Então, tem muita gente que chega dizendo que ama e tudo. Se a gente não tomar cuidado, a gente entra no delírio. Olha o desabafo aqui. O que eu mais vejo são pessoas que não exercem, pessoas adultas que não exercem autoridade na própria vida, pessoas que não vivem olhando para dentro de si mesmas, mas vivem para fora. Ai, será que eu corto meu cabelo? Será que eu caso? Será que eu compro uma bicicleta? A pessoa não pergunta a si própria, ela não observa o próprio sentimento para poder se tomar as suas decisões de acordo com o seu coração, de acordo com a sua alma. Então, quem vive para fora vai acabar sendo abusado. No caso de filhos de narcisistas, já foi abusado desde a infância, vai continuar sendo na vida adulta. A criança, ela vai ouvindo tanto
contando tanto as histórias do narcisista que chega em uma fase da vida dela, como ela ainda não viveu o suficiente, ela não tem as próprias histórias para contar. O narcisista que conta, que relata, vive falando do seu passado, da sua própria vida para aquela criança, a criança começa a fazer o quê? Ela toma todas aquelas dores do narcisista para si. É como se aquelas histórias alheias fossem dela mesma. Essa criança, ela cresce muito confusa, sentindo dores de alma que nem são dela, nem pertencem a ela. Como a autora diz, a criança se sente aprisionada na história do outro. Não se mistura com o outro. E não tem condições de saber disso, muitas vezes. O narcisista não vai exercer autoridade na vida dos filhos, mas ele quer usar os filhos como confidentes, como amiguinhos. Em uma família onde existe um narcisista, os membros desta família nunca vão conhecer uns aos outros diretamente. Eles sempre vão conhecer uns aos outros através de um intermediário, que é o narcisista. E a intermediação, a visão do narcisista, ela é meio distorcida, problemática, negativa. A discórdia estará instaurada nesta família. A autora cita o caso da traição. O pai, provavelmente disfuncional, já que trai a mãe. Se a mãe, vamos supor que a mãe seja narcisista. A mãe falando sobre a traição do pai para esse filho. Esse filho vai ficar com raiva do pai. Ele vai tomar para si a raiva que a mãe sente do pai. Quando que esse filho vai se aproximar desse pai, ter amizade com esse pai, conhecer diretamente esse pai? Nunca. E é muito comum os filhos reproduzirem os comportamentos dos narcisistas porque as manias, os hábitos, eles são passados de geração para geração. Por isso mesmo é tão difícil romper com o círculo vicioso do narcisismo que é passado de geração para geração. Por exemplo, narcisistas costumam ficar falando, enaltecendo ex-namorados para o atual companheiro. Inspirada por narcisistas, eu já fiz isso. E deu errado, óbvio, porque eu me relacionava com uma pessoa normal que jamais aceitaria ser rebaixada. Eu não fiz isso intencionalmente, querendo... Não sei, eu acredito que eu não queria rebaixar a pessoa naquele momento, mas eu estava copiando o comportamento, estava repetindo o comportamento de narcisistas do meu convívio. E felizmente deu errado, porque eu precisava aprender a lição de que isso não era ok. Não estava ok fazer isso em um relacionamento saudável. Portanto, quem pensa que a alienação parental ocorre somente entre casais divorciados, separados, muito se engana. Uma família onde existe um narcisista, a discórdia estará instaurada. Ninguém vai se entender, ninguém vai gostar de ninguém. O narcisista quer ser o amiguinho, o confidente dos filhos. Ele quer ser e é o máximo que ele consegue ser daqueles filhos. Então, o narcisista vai se imiscuir na vida desses filhos, de forma que esses filhos não poderão ter as suas próprias histórias, não poderão ser sujeitos, autores das próprias histórias. Então, por exemplo,
filhinho já adolescente, chega um amiguinho dele na casa dele, quem vai conversar com os amigos do filho é o narcisista. O filho fica ali, quietinho, na dele. Aí a sociedade diz, que tímido que você é. Sabe de nada, inocente. Quando é que um filho, em umas condições deste tipo, vai conseguir arrumar um namorado, uma namorada? Com o narcisista ali, se intrometendo, falando, olha, não pode, hein? Deixa essa história de homem pra lá, de mulher pra lá. Veja o que o seu pai fez comigo. Seu pai, aquele traidor, aquele safado. Entendem como ocorre uma mistura de egos entre filho e narcisista que não deveria acontecer? Daí esses filhos atrasam na vida. E que bom que nós atrasamos. Precisamos, olha, nos melhorar, estarmos em perfeitas condições mentais, emocionais, sentimentais para nos relacionarmos, casarmos e termos filho. Só assim para o abuso cessar e não passar para a próxima geração. Esses filhos de casais narcisistas, eles estão condenados a exercerem o papel que os pais lhe deram lá quando do nascimento. Porque qualquer tentativa desses filhos de serem autores, sujeitos da própria história, da própria vida, qualquer tentativa será podada. Esqueci a palavra. Qualquer tentativa de ser si mesmo será podada pelos pais narcisistas. Já que os pais têm um relacionamento muito ruim, um relacionamento que não é amoroso, e são infelizes, os filhos, segundo esses pais narcisistas, têm que carregar a mesma infelicidade vida afora. Eles não podem ser felizes, não na cabeça de um narcisista. Isso é muito pesado, não é, gente? É assim que esses filhos de narcisistas chegam a uma fase adulta sem saber do que gostam, sem saber o que querem fazer da vida, mais perdidos do que cego em tiroteio, mais cegos do que juiz de futebol, mais tontos do que barata envenenada.